conceito de sustentabilidade. Então, eu não quero voltar muito naquela, ser muito repetitiva em relação ao tripé. Eu acredito que os fatores que envolvem sustentabilidade ambiental, social e econômico funcionam assim como uma engrenagem. E aí foi falado aqui em algumas palestras anteriores qual desses 3 focos são mais importantes. Eu acredito que todos têm o mesmo valor, têm a importância de mesmo tamanho, mesmo porque a gente pode reparar que em todas as imagens do tripé é como se fosse um triângulo retângulo, né, em que todos têm a mesma medida. Então, dessa forma, a gente já tem percebido que os produtores já têm tido uma consciência maior em relação a adequar suas propriedades às boas práticas e às questões sociais. E aí, dessa forma, a questão ambiental e social está girando. Aí tem o ponto econômico, né, em que eu acredito que toda mudança exige um investimento inicial. E eu acredito que para o negócio ser sustentável, esse investimento, esse custo que sai do bolso do produtor tem que voltar de alguma forma, nem que seja no longo prazo. E se isso não for compensado, significa que o negócio não é sustentável, porque apenas 2 engrenagens não giram somente, elas precisam as 3 estarem rodando para a engrenagem funcionar. Trabalhando nesse foco, as certificações de café, eu acredito que sejam as principais responsáveis por levantar a bandeira da sustentabilidade e trabalhar junto ao produtor. Então, hoje, os objetivos das certificações são praticamente os mesmos, que é a questão de trabalhar a sustentabilidade, mas com focos um pouco diferentes. Algumas focam mais em rastreabilidade, outras boas práticas de produção, questão ambiental, conservação e preservação do meio ambiente, outras com programas mais voltados para pequenos e médios produtores. Então, diante de tantas diferenças, é importante a gente saber como que os produtores veem a questão da sustentabilidade, se eles sabem quais são as funções dessas certificações na cadeia. E aí é por isso que veio a iniciativa de a gente montar o formulário para conseguir ter uma visão de como o produtor avalia essa questão da sustentabilidade de certificação na cadeia. Se eles sabem, se eles têm conhecimento do conceito de sustentabilidade e sabem como que ele pode ser aplicado e que retorno que vão obter. Então, essa pesquisa ficou no ar de 28 de setembro a 24 de outubro, um pouco menos de um mês. E nesse período a gente teve a participação de 50 produtores, sendo que a maior parte foi do estado de Minas Gerais, 66%, seguida dos demais estados, com 11% do Espírito Santo, 9% de São Paulo e os demais com menores participações. Desses 50 participantes, 66% não são certificados e 32% são certificados. Era um resultado que a gente esperava, visto que a certificação está começando agora e a maior parte dos produtores ainda não são certificados. Aí tem 2%, que no caso dos 50 seria apenas um, que já possui uma certificação e por algum motivo não possui mais. Em relação ao objetivo da sustentabilidade, aqui envolve a resposta de todos os participantes, mesmo os que têm e os que não têm. E é interessante a gente notar que, mesmo que mais de 60% não têm certificação, eles têm consciência de qual é o objetivo da sustentabilidade. Então, 89% responderam que tornar o negócio economicamente rentável, respeitando boas práticas ambientais e sociais, então envolvendo todo o tripé. Aí, em segundo, com 6%, apenas conservar e preservar o meio ambiente e com 4% renda para a atividade. Isso mostra que realmente os produtores estão conscientes em relação ao conceito de sustentabilidade. Aí, para confirmar isso, eu coloquei aqui algumas descrições que também fazem parte do formulário de que esses produtores entendem por sustentabilidade. Então, praticar a agricultura, explorando de modo socialmente justo,
com atividades economicamente viáveis e ambientalmente corretas. Aqui ele citou os 3 fatores envolvidos. Uma maneira de se manter na atividade, levando em consideração aspectos econômicos, sociais e ambientais. Ter um negócio que seus rendimentos sejam positivos sem causar danos à biodiversidade. E produzir mais com menor impacto ambiental e social, evitando preços justos a esse compromisso. Isso confirma, então, ao conhecimento dos produtores em relação ao conceito. Aí tem a parte dos consumidores. Aqui nós fizemos uma pergunta de como esses produtores acham que os consumidores avaliam o tema de sustentabilidade, mesmo porque os produtores também são consumidores, né? E aí, 64% acreditam que a valorização é feita através do selo na embalagem, mais ações de marketing envolvida. É interessante notar nesse gráfico que o uso da palavra sustentabilidade foi 4% e apenas o selo da certificação 6%. Então, são valores muito próximos e que o uso da palavra sustentabilidade pode não significar nada. E o selo tem todo um trabalho envolvido, a certificadora tem o seu valor e eles foram pouco avaliados como valorização na hora do consumo. Em segundo lugar, ficou conhecimento de que determinada marca atende às exigências. Então, mostra também que aqui a valorização da marca, o trabalho, o conhecimento daquela marca vale mais na hora da aquisição do produto do que o selo da certificação. Então, acho que precisa de um trabalho de marketing em relação às certificadoras para mostrar qual é o trabalho que elas desenvolvem em relação à sustentabilidade. Mesmo porque eu acredito que os produtores podem estar na gôndola dos supermercados e muitas vezes o selo de sustentabilidade é confundido com qualidade, né? O produto pode até ter uma qualidade, mas o selo de sustentabilidade não significa que o produto tem uma qualidade superior. Aí, dos que não possuem certificação, tirando ali a resposta de outros, que a maior parte são de produtores que estão se adaptando para a Certifafé, 13 dos que não possuem certificação desconhecem os serviços e resultados. Aí eu acho que a gente tem uma lacuna, então, porque os produtores conhecem o conceito, mas desconhecem o trabalho das certificações, a aplicação disso na propriedade de cada um, que benefício que pode trazer, quais são as modificações que terão que ser feitas e tudo mais, todo o trabalho envolvido. Os demais não aderiram por questão de custo muito elevado ou pela dificuldade em se adequar às normas, mas o maior destaque aí mesmo é por desconhecer os resultados e serviços. Aí, dos que possuem certificação, esse é o cenário da participação de cada uma das certificações, tendo destaque aí o Certifica Minas, depois o selo da UTIS, e aí alguns outros, na verdade, os que possuem certificação, os 17 produtores. E aí alguns outros que são o selo do Sebrae, da Nespresso, Starbucks. Em relação à área de produção, a gente teve um menor número de produtores com mais de 150 hectares, mas desse número, a porcentagem dos que possuem certificação foi maior. Acredito que de alguma forma eles estejam sendo beneficiados ou pela questão que envolve custos ou até por dar facilidade de conhecimento do papel da certificação, tem maior acesso à informação em relação ao tema. Aí, dos que certificaram, por que certificaram? 47% certificaram para conseguir melhores preços e aumentar a rentabilidade da atividade. Eu acho que isso é importante também, que ajuda as certificações a trabalharem com foco na demanda do produtor, mas não perdendo a questão do conceito que envolve social e ambiental, mas que o produtor precisa dessa rentabilidade e eu acredito que pode ser
de alguma forma para atender essa exigência do consumidor, visto que é o mais valorizado. Aí outros em relação à adequação de normas ambientais e sociais, redução de custos com gerenciamento. Aqui vou passar 2 slides de vários tópicos que foram avaliados com o que os produtores mais valorizam e o que menos valorizam dentro da questão de sustentabilidade. Então, relacionado ao mercado, que é garantia de venda, prêmio por qualidade, quantidade, por rastreabilidade, acesso a mercados externos, fundos para subsidiar custos e redução de custos para grupos. Os que tiveram maior avaliação como muito importante foi garantia de venda e redução de custos para grupos. Mas na soma de realmente o que é mais importante, muito importante com importante, os que tiveram melhor avaliação foi prêmio por qualidade e prêmio por rastreabilidade. Então, acredito que volta ao que foi dito no slide anterior, que o produtor valoriza muito essa questão do prêmio. E o que foi avaliado como menos importante foi o prêmio por quantidade, que tiveram algumas avaliações aí de pouco importante até não importante. Em relação ao suporte, que é reconhecimento do consumidor, apoio no gerenciamento, assistência técnica, treinamento de funcionários, o que foi melhor avaliado foi reconhecimento do consumidor, mas na soma foi o apoio no gerenciamento e treinamento para funcionários. Acredito que isso seja importante porque melhora as atividades na fazenda, com treinamento, capacitação. E o que foi menos importante foi o apoio na gestão de recursos humanos, que é contratações, entre outros. E aí, em cima disso, acho que as certificações podem trabalhar também com alguns focos. Em relação à satisfação dos consumidores com as certificações que eles obtêm. Aqui a gente tem o resultado que a grande maioria está satisfeito. Mas eu avaliei esse